Hoje temos mais uma entrevista do NFA Cast e hoje aqui comigo no estúdio está a Cris Bertelli. Cris, muito obrigada mais uma vez por nos ceder o estúdio. Eu que agradeço, Maria. É uma honra poder receber o NFA Cast aqui na nossa casa. Obrigada. E hoje aqui no NFA Cast teremos a Cláudia Platzek. Obrigada, Cal, por vir aqui, que é uma das associadas mais antigas do NFA. Uma honra te entrevistar. Obrigada, Maria. Obrigada, Cris. Prazer é todo meu poder estar aqui com vocês. Cláudia, vou começar com uma pergunta interessante. Você tem 2 faculdades, agronomia e direito. Em que momento você percebeu que o agro era a sua paixão? Bom, vamos lá. Então, eu tive uma infância privilegiada, podendo viver já no agro. Meu avô, minha família tinha fazenda perto de São Paulo, em Pilar do Sul, e todas as minhas férias eu passei lá. Talvez aí já tenha começado alguma coisa, né? Em 1970, esse meu avô paterno comprou uma fazenda no Mato Grosso do Sul e eu pude conhecer. Eu acho que tudo isso já foi alguma semente aí me mostrando que eu gostava bastante de estar no campo, de andar a cavalo, passar minhas férias lá. Com 17 anos, eu resolvi prestar agronomia, por conta disso mesmo. E acho que oportunidade de viajar, morar fora, e fui estudar em Piracicaba, na Exalc. E a Exalc foi o maior marco da minha vida, do meu início de vida. Porque lá eu fiz grandes amizades. Você, quando sai para estudar de casa com 17 anos, você vive muitas experiências. Eu pude fazer estágios, conhecer muitas fazendas, o agro, e foi uma oportunidade incrível. Eu sempre gostei muito de estudar, desde da faculdade, do colégio, depois na faculdade. E aí eu já emendei o mestrado em Piracicaba. Eu me apaixonei pelos animais grandes, né, pela zootecnia, pelos cavalos, pelos bois. E pude fazer um mestrado já direto. E fiquei fazendo mestrado em nutrição animal e pastagem. E dali, né, da Exalc, eu prestei um concurso público e fui trabalhar como pesquisadora no Instituto de Zootecnia em Nova Odessa, que foi uma experiência bastante enriquecedora. Porém, eu não fiquei muito tempo, porque eu percebi que tanto a pesquisa como uma instituição assim um pouco mais burocrática não me seduzia. E eu era muito jovem, eu queria ir para o campo. E então, como meu avô tinha essa fazenda no Mato Grosso, eu tinha conhecido um produtor de sementes de forrageiras nesse período da vida. E eu resolvi ir para lá, mudar. Isso foi na época mais ou menos de 1990. Eu me casei com um agrônomo. A gente foi morar no Mato Grosso, fomos inclusive morar na fazenda. E começamos... Lá eu realmente fui agrônoma. Lá a gente plantava feijão, fazia silagem. Nós levamos umas vacas de leite para lá, a gente tirava leite. Eu produzi mel e produzia semente, tinha semente certificada de forrageira. Foi uma vivência incrível. E ficamos lá muito tempo. Nosso casamento durou 5 anos. O casamento acabou. Meu avô, que morava um pouco lá, um pouco em São Paulo, acabou me dando uma pequena área da fazenda dele, bruta, para eu abrir. E eu comecei a fazer isso. Então, realmente, eu vivenciei ser agrônomo, trabalhar. Eu produzia semente. Então, eu acordava às 5 horas da manhã para preparar minha marmita, que a gente ia. Eu levava boia fria, naquela época chamava boia fria, né? Era outra realidade. A gente buscava os diaristas lá para colher semente, trazia de volta. Eu dirigia trator, dirigia caminhão. Então, eu pude fazer tudo. Eu beneficiava a semente, ficava inteira de pó. Mas aquilo ali era uma experiência riquíssima. E aí, me separei. Meu avô faleceu em 95. Eu fiquei mais um pouco lá, porque eu tinha essa área que eu tinha aberto, que eu estava começando a engordar novilhas. E eu gostava muito de estudar, então eu sempre ia em curso, que eu podia. Mas aí eu resolvi, naquela época, voltar para São Paulo, porque eu falei,
me faz falta, família. Minha irmã estava tendo o primeiro filho e eu queria conviver. Então, eu falei, vou voltar. Meu avô tinha falecido, continuava em espólio, né? E voltei para São Paulo, fazia o caminho inverso. Eu ia para a fazenda, para a minha pequena fazenda, cuidar das ovelhas e tal. E ficava em São Paulo com algum tempo ocioso. Então, como eu falei, né, eu gostava sempre de estudar, fazer curso. Falei, bom, vou fazer outro curso. E resolvi por direito. Eu sempre gostei de direito, acho que é uma faculdade muito assim, completa. Você prestou vestibular? Prestei vestibular na USP, entrei na São Francisco. Foi, assim, né, maravilhoso. Fácil. Para quem gosta de estudar, eu vou dizer que, assim, né, não é uma coisa tão impossível, né? E aí foi incrível, foi maravilhoso. Conheci um outro universo. A São Francisco é uma faculdade, assim, desde a estrutura, né, todas as arcadas, tudo isso é muito bacana. Me envolvi bastante, fiz estágios, continuava indo e voltando da fazenda, me dividia entre o trabalho, as aulas, fiz estágio, trabalhava. E aí, quando eu estava acabando a faculdade, a minha avó, que tinha Alzheimer, e assim, vamos dizer, fazia parte do espólio, né, do meu avô, faleceu. Então, meu pai herdou uma fazenda, né, essa fazenda maior, tinha outras coisas, tal, mas herdou a fazenda. E chegou para mim e falou, olha, eu não vou tomar conta, eu não vou assumir. Meu pai faleceu há 2 anos, mas ele era uma pessoa totalmente urbana. Viveu muito na fazenda no começo da vida dele, até por isso mesmo ele não queria, não tinha nenhuma relação, pouquíssimas vezes foi para a fazenda. E ele falou para mim, eu não vou tomar conta e eu vou vender. Ou você assume ou eu vou vender. Ô, Cláudia, eu vou interromper um pouquinho, porque a gente tem uma pergunta mais para frente. Ah, tá. Não. Aí, antes de você contar a história, né, do seu pai, você fala bastante do seu avô. Sim. Né? A gente sabe que ele foi uma inspiração. Seu avô comprou a fazenda, ele já tinha 60 anos. Sim. Na época. Né? Isso foi uma coisa muito importante para mim, assim, é uma inspiração até, né, se você pensar nesse sentido. Mas só terminando o pensamento, foi nesse momento que eu tive que decidir entre o agro e o direito, porque eu ia continuar ou não. E eu percebia que eu era feliz, muito mais feliz no agro do que no direito. Entendeu? Foi incrível a faculdade, mas o agro realmente sempre me chamou mais. E a história do meu avô é que o meu avô era gaúcho, veio para São Paulo, assim, para o estado de São Paulo, né? Quando ele tinha 17 anos, porque ele era filho de pastor luterano, daqueles POI, né? Que é aquele importado mesmo, que veio para fazer a paróquia deles lá, né? Montar a igreja luterana na região, lá no Rio Grande do Sul. E eles eram em 7 irmãos. Todos que se formavam, quem era religioso naquela época, acabava estudando. Então, eles se formavam em guarda-livro, que era o técnico de contabilidade, talvez, da época. E eles vinham para cima, para Paraná, para São Paulo. E eles iam se formando e iam vindo. Meu avô era o caçula, veio por último. E eles foram se estabelecendo com o comércio de grãos, depois comércio de automóveis, depois eles entraram em imóveis. Eles realmente tiveram sucesso. E o que eu digo é que, assim, eles não eram... Aí compraram imóveis rurais, viraram fazendeiros, mas eles não eram fazendeiros. Eles eram comerciantes, negociantes. Trocavam agências de automóvel por fazenda. Era uma outra, né, um outro mundo. Então, a parte, vamos dizer, da fazenda de produção era a consequência desses investimentos. Então, eles iam comprando mais terra, em vez de pensar na tecnologia, alguma coisa que naquela época não era vamos dizer, o mais forte. Então, e o mais engraçado é que o meu avô, né, comprou essa fazenda no Mato Grosso quando ele tinha 60 anos. Já tinha conseguido muitas coisas. Isso foi a revelia da fazenda, da família, porque minha avó não queria que ele comprasse. Era uma fazenda distante, onde eles... Imagina, se hoje já são 8 a 10 horas para você chegar lá, imagina naquela época, né? Uhum. Em 1970. Meu pai também fala, não, para que você vai comprar? Não precisa, etc.
Mas ele foi. Ele era uma pessoa corajosa, uma pessoa determinada. Então, toda a minha vida de trabalho, assim, todas as vezes que eu tinha qualquer... Assim, ai, puxa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu lembrava do meu avô, eu falava, gente, se com 60 anos ele comprou uma fazenda numa época onde era muito... Uma fazenda bruta? Bruta, fechada. Tinha uma casa e um pedaço de pasto. E ele foi abrindo. Então, assim, e eu acompanhei muito isso, porque todas as minhas férias da faculdade, eu ia para lá. Então, eu pude ficar com ele, acompanhar. E até por isso que eu, depois, acabei me mudando para lá e ficando. Aí vem a próxima pergunta. Porque você foi para o Mato Grosso em 1990. Sim. Nesse momento, você teve um choque de realidade. Né? Bem Qual diferente. foi esse choque de realidade? E nesse período, o que mais te encantou dessa sua primeira fase dentro da fazenda, né? Que foi a sua primeira etapa. Sim, porque eu ia de férias. Aí, então, nessa época, eu mudei mesmo para lá. Foi o que eu estava contando, né? No começo, que eu trabalhei como agrônomo e tudo mais. Fiz tudo que eu tinha direito, né? Experimentei 1000 atividades. Então, o que eu acho que mais me chocava era a parte cultural. Porque você vai para um lugar... Eu morei na fazenda. Então, com quem eu convivia? Com pessoas com uma cultura, né, assim, limitada, né? Tinha um pouco estudo e tal. Depois eu fui morar na cidade, uma cidade de 4.000 habitantes, Santa Rita do Pardo. Não tinha nem leite empacotado, era leite de jarra, que o pessoal vendia na rua. Numa época na carroça. Na carroça. A gente produzia leite, a gente entregava o leite para eles, numa época. Então, assim, eu sentia a falta, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de estudar, que gostava de conversar. Eu tenho uma passagem engraçada que eu conto, que assim, uma vez eu fiquei 60 dias direto lá, sem voltar para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu senti a falta de vocabulário para conversar, porque a minha vida era trabalhar. Isso foi a coisa, acho que, mais importante para mim. Ter vivido uma outra realidade, ter conhecido no direito. Região... Não, assim, estou falando na parte de morar lá no interior, lá numa cidade pequena. Sim. Ter convivido com outro universo de pessoas, ter trabalhado muito, muito, assim, porque era, como eu falei, era de sol a sol. Isso me satisfazia muito. Então, eu acho que isso foi uma experiência maravilhosa. Quando as pessoas às vezes falam assim, mas você era mulher... Né, que eu acho que era uma coisa que às vezes todo mundo questionava. A gente fez faculdade numa época que eram poucas mulheres na classe. Mas eu sempre fui muito bem recepcionada, eu não posso reclamar. Porque as pessoas tinham um certo respeito por você ser mulher. Talvez por as pessoas até terem menos cultura nesses lugares, as mulheres são olhadas com um pouco de cuidado. E eu, assim, soube também aproveitar essa oportunidade e cativar um pouco as pessoas. Então, é muito bacana que até hoje, quando eu vou na cidade, as pessoas lembram que você fez isso comigo, que eu colhi semente para você. Eu falo, você tinha um filhinho. Meu filho está não sei aonde. Outro dia eu encontrei um. Lembra que a gente jogava vôlei? Eu adoro vôlei. E aí, eu comecei a jogar na cidade, mas jogava com as crianças. Eu já era uma moça, né? Tinha 26 anos, 27 anos, e eu jogava vôlei. Lembra que a gente jogava vôlei na cidade? Era uma quadra de cimento, assim, bem rústica. Então, assim, eu tenho memórias maravilhosas de ter morado lá, entendeu? Muito bom. E seu avô faleceu, seu pai não quis, né? Você já falou, ele era muito urbano. Você foi para lá jovem, né? Pegou uma gestão desatualizada. Sim. Sem recursos financeiros. Sim. Né? Como é que você fez para transformar, né, essa realidade quando você chegou lá, né, e reverter essa situação? Quais foram esses desafios maiores que você teve? Isso foi um grande desafio, né? Mas eu também lembro do meu avô falando assim que ele tinha 2 zeros e fez 2 zeros virarem 1. Porque eles não tinham nada, né? A pessoa que, né, venceu na vida não tinha... Então, eu falava, tenho que me virar com o que eu tenho aqui, porque eu tenho mais que 0. Porque, assim, quando meu pai decidiu não mexer, né, assim, não vender a fazenda, porque eu iria assumir a gestão, ele foi bem claro. Ele falou, só que eu não quero investir, eu não acredito. Para mim, eu venderia, eu só não vou vender porque você vai assumir. Falei, então, assim, não vamos ter investimento de fora, ok?
e também não vamos fazer financiamento. Muitas pessoas, porque acho que uma das grandes vantagens do agro naquela época é que tinha muito financiamentos a juros baratos, a longo prazo, e a gente nunca pôde pegar um financiamento, porque meu pai era contra, e afinal, por mais que a gestão fosse minha, logicamente a fazenda era dele, então eu tinha que respeitar os valores, os dogmas dele, né? Então era assim, né? Então, realmente foi muito difícil, porque essa área, além de ter ficado 9 anos em espólio, então ela estava mais abandonada ainda do que quando meu avô faleceu, porque ele, por mais que ele zelava pela terra, assim, cuidava na maneira que todo mundo fazia, os vizinhos faziam, todo mundo fazia. Vamos comprar uma área maior do lado, porque aqui está ruim o pasto. Não tinha essa história de você cuidar, recuperar ou dividir mesmo, né? Então, eu cheguei lá, eu tinha pastos de 800 hectares, um pasto, com água no córrego, sem água. Então, 800 hectares, você andar 4 quilômetros para os animais virem beber água. Então, assim, e como é que você divide? Um pasto com pouca água. Com água, sem água, você tem que colocar água. E com que dinheiro? Então, a gente começou a imaginar o que podia fazer. Eu tive a ajuda de alguns consultores, eu tinha bastante acesso, porque eu fazia curso, eu tinha muitos colegas. Então, a gente conversava muito com as pessoas para ver o que os vizinhos estavam fazendo e tal. E começamos a selecionar o gado. Então, no caso, ali era cria, recria, engorda, mas era um sistema totalmente antigo, onde desmamava quase que naturalmente. Aí, uma vez por ano, trazia o gado só para as vacinas. Era um sistema bem rústico. Os animais eram mais, vamos dizer, rebeldes, difícil de buscar. Então, foi uma situação, né, difícil no começo. Mas a gente começou a selecionar os animais. Os animais eram... A gente embarcava boi com 5, 6 anos, entendeu? Era uma coisa que você falava, nossa, mas... E estava magro, não engordava, as vacas eram leves. Bom, desafios. E aí começamos aos poucos, vendemos um pouco de gado para ter um pouco de dinheiro para fazer investimento. Como eu falei, eu sempre gostei muito de estudar, tinha muitas consultorias. A gente começou logo no início a comprar touros de centrais renomadas, melhorando, né, a genética. Logo no começo a gente começou a fazer IATF, fui um dos primeiros da região ali que começamos a fazer IATF. Já começamos a usar Angus, que na época era uma novidade no mercado, você ter a F1. E aí começamos a participar de torneio, de campeonatos, no frigorífico mesmo, o lote que ganhava, a gente tem lá a premiação, tudo isso incentivava a equipe, foi formando equipe, a gente tem um trabalho bacana que eu sempre peguei gente muito jovem para me ajudar. Eu nunca tinha oportunidade, eu não tinha faturamento para contratar uma pessoa de um valor mais alto. Não dava, então eu pegava uma pessoa jovem e eu ia treinando. E essas pessoas ficavam um período. Depois que elas recebiam, elas iam para outro lugar onde podia pagar mais. E eu tenho o maior orgulho disso, porque eu tenho algumas histórias, sabe, de pessoas que até hoje eu converso e falam, nossa, eu aprendi muita coisa lá com você. Isso para mim é super gratificante. Sim. E aí a gente foi melhorando o gado. Hoje posso contar para vocês que a gente tem uma genética comercial, a gente não trabalha com esse animal de elite ou seleção, não faço parte de nenhum programa direto de melhoramento com regras, etc. Mas a gente já faz algum tempo que todos os nossos que a gente usa, o sêmen dos reprodutores que a gente usa, são animais que a gente faz avaliação, a gente compra, sendo eles avaliados por ultrassom para AO, ganho de peso, e EGS, que dá precocidade. E isso mudou muito a cara dos nossos bezerros. De uns anos para cá, quando o mercado mudou um pouco de pecuária, a gente começou a vender bezerro. Então, hoje eu digo que a gente faz CriaFlex. O que é CriaFlex? Quando o preço de bezerro está bom, a gente vende bezerro. Sim. Quando não está, a gente termina. Entendi. E é engraçado que as pessoas ligam avisando, olha, se você for vender bezerro, eu sou o primeiro comprador. Então, hoje a gente criou na região, certo, um nome, né? Então, o gado é muito bom. A gente trabalha com a DGT, a gente, da Liliane, que é uma pessoa que, assim, né, peitou muito toda essa parte de
de entrar no mercado, né, da genética com essa parte de avaliação de carcaça. E a gente está bem satisfeito. Agora nós estamos indo para o marmoreio. Bom, então eu digo assim, isso foi bem trabalhoso, mas foi muito gratificante. Que ótimo. Que legal, muito legal. Bom, e agora com essa fazenda super madura, né, com uma certa estabilidade, você tem falado muito em sustentabilidade e desenvolvimento de pessoas. Sim. Eu vejo que é um assunto que está muito presente para você. O que você pensa aí? Como você tem implantado isso na sua fazenda e como você pretende deixar esse legado? Então, eu acho que hoje isso é uma demanda normal e natural para todos os setores, não é só o agro. Todo mundo pensa em deixar o mundo melhor para, né, as outras gerações. A parte de sustentabilidade. Hoje também, eu que cheguei na fazenda não tendo banheiro nas residências, eu era um banheiro, aquele buraco lá fora. Uhum. E a gente, assim, não tinha condição, então a gente foi fazendo pequenas obras, colocando banheiro, melhorando as casas. Então, assim, me orgulho bastante de ter conseguido para a nossa equipe, né? Eu assim, sou super grata à equipe que a gente formou. Eu tenho pessoas que estão comigo desde a época que eu comecei, que colhiam semente para mim e estão comigo até hoje. Fico super feliz disso, acho que é um privilégio, né, ter isso. E a gente conseguiu dar condições melhores para eles. Então, assim, hoje todas as casas da fazenda têm ar-condicionado. A gente tem fossa que é biodigestora. A gente tem plano de saúde, plano odontológico, quer dizer, seguro de vida. São coisas que você fala assim, talvez que para outras empresas isso seja uma coisa comum, mas para uma fazenda de pecuária que realmente não tinha investimento, típico. Isso é uma coisa bacana. Então, a gente sabe que as pessoas valorizam isso, né? Então, eu me sinto muito, sei lá, privilegiada até de ter esse grupo, de ter conseguido chegar a isso. E a parte da sustentabilidade, a gente sempre foi em busca de se adequar a toda a legislação. A gente foi uma das primeiras fazendas que tinha georreferenciamento, o CAR. A gente, com a chegada na nossa região, ali em Mato Grosso do Sul, Santa Rita do Pardo, Três Lagoas, nossa região, há alguns anos começou um boom de fábricas de celulose. Sim. Então, a gente, há uns 2, 3 anos, uma área nossa que tinha... vamos dizer, a gente fala assim, era uma área que precisava de muito investimento. A gente fez uma parceria com o Eucalipto, que foi muito importante para a fazenda, até porque é uma área que a gente deixou de precisar investir e ela trouxe retorno. Uhum. A gente tem projeto de aumentar, mas a gente não vai sair da pecuária. A gente quer continuar, até porque, aí se falando em legado, eu acho que uma vez se você entra para uma outra área, quer seja cana, quer seja eucalipto, você sai da pecuária e dificilmente você volta. E além da minha paixão, né, pela pecuária, né, eu acho que a minha obrigação financeiro, né? Não, claro que a gente sabe que é muito difícil você conseguir um resultado, né, com pecuária igual a algumas outras atividades. Porém, elas têm outros fatores que você tem liquidez, diferente de uma área de eucalipto que você não tem liquidez. Outros benefícios, né? Outros benefícios. Muitos prazeres. Né? Muitos prazeres. Não, com certeza. Todas nós gostamos muito então, eu acho que tem. Né? E tem uma coisa que eu falo que é muito importante. Hoje, na nossa sucessão, né? Hoje, meu pai faleceu, eu tenho uma irmã, né? E ela tem um filho que já é adulto. E eu tenho um filho que é mais novo. Então, eu também pensei nesse modelo, que a gente quer que eles tenham a oportunidade de escolher mais para frente se eles querem continuar com pecuária ou se eles vão querer arrendar, fazer parceria ou plantar outra cultura, entendeu? E aí, já que você falou do seu filho, né? Então, essa é a minha próxima pergunta, que em meio a todos esses desafios, você tinha um grande sonho. Sim. Eu acompanhei, né? Até me emociono. Queria que você falasse um pouquinho da sua maternidade. Sim, falo com o maior orgulho. Eu casei, me separei, depois conheci meu marido
quando eu tinha 36 anos, e eu contei para ele que eu desejava ter um filho. Só que ele já tinha 3 filhos, então, que também foram os presentes para mim, né? Na verdade, eu falo que eu tenho 5 filhos. O meu sobrinho, os meus 3 enteados e o meu filho. E o Fábio, assim, comprou comigo esse sonho. Então, nós tentamos, né, 12 anos ter filho. Eu fui engravidar quando eu tinha 49 anos. Meu Deus! Então, assim, e aí quando eu falo assim, qual foi o marco mais importante da sua vida? Talvez na minha juventude foi a Exalc, que foi um divisor de águas. Mas com certeza na minha vida foi a maternidade. Meu filho é um presente, sabe? Uma bênção. E, assim, o que mudou, né? Mudou porque é um outro sentido que me deu na vida, né? É uma realização. E essa parte de você... em alguns momentos você tem umas dúvidas, né? Porque é difícil, né? Você ter as duas, né? Ser mãe, dia a dia, fazenda distante, tudo mais. Mas desde 4 meses eu levo meu filho para a fazenda. Ele me acompanhou sempre. Ele adora fazenda. Logicamente, né? Essa geração hoje tem muitas facilidades. Então, quando surge algum perrengue, reclama, é longe, é distante, demora muito tempo. Mas eu consegui ir com o apoio do Fábio também, que é uma pessoa da minha família, porque, assim, tanto no projeto de ter filho também, né? Tanto a minha irmã, a minha mãe, o meu pai me apoiaram demais, não só o Fábio. Então, foi assim, não é fácil tudo isso, né? Mas foi um sonho que deu certo. E eu só tenho que agradecer isso. Mas eu consegui, até por incentivo, né? Porque eu acho que, assim, quem é a mãe do Gustavo é essa pessoa que determinada, que lutou por tanta Sim. coisa e que quer deixar isso para ele, né? Eu acho que essa mensagem eu quero muito passar. Que legal. Cláudia, a gente está chegando no final, muito legal sua entrevista. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho como é que foi sua entrada no NFA, o que ele significa para você. E, por último, finalizar a sua entrevista passando uma mensagem, uma frase, alguma coisa para inspirar essas mulheres que estão escutando hoje aqui no NFA Cast. Bom, eu entrei no NFA a convite do Vila, que era o coordenador do grupo, né? Isso eu estava até conversando com a Cris um pouco antes da entrevista para tentar lembrar a data. Mas eu fui bem no começo, o Vila me convidou, eu ia na FEI Corte, que era uma feira de São Paulo, né? Que tinha bastante, que a Cris trabalhou muitos anos, né, Cris? Trabalhei. E aí ele me convidou para participar e eu, nas 2, 3 conversas que eu tive com ele, eu falei, eu não vou conseguir, eu não conheço ninguém, mulher que trabalhe no agro, eu só, assim, diretamente na parte de... Porque a proposta eram pessoas que eram gestoras dos seus negócios. E eu falei, eu não conheço ninguém, a maioria das minhas amigas trabalham em empresas, tal. Eu não sei se isso vai dar certo. E eu meio que não fui na primeira, segunda vez que ele me chamou. E quando eu fui, eu fiquei encantada, porque eu fui na Fiesp, estava lá a Carla, a Rosalu, a Cris, que eram as fundadoras, a Maristela. Maristela, e eu olhei e falei, nossa, esse é um universo que vai me ajudar muito. Eu pertenço, né? Eu também sou essa pessoa. E eu falei, Vila, obrigada, desculpa por não ter acreditado. E daí para frente, a NFA faz parte da minha vida, sabe? Eu tenho maior orgulho em usar essa camisa, eu tenho maior orgulho de estar aqui. Foi uma coisa maravilhosa, 1000 oportunidades. E eu quero ajudar o NFA a seguir. Fico feliz quando chegam novas integrantes. Eu acho que, assim, não consigo pensar minha vida sem NFA. Que bom. E o que você diria para quem está te escutando? Bom, que está começando, que está com um desafio semelhante ao seu? Que eu acho que, assim, para mim, o que sempre norteou a busca dos meus objetivos foi a minha determinação. Eu acho que a determinação, né, quando estava buscando, foi a coisa mais importante que fez o que fez acontecer, né, alguns objetivos, sucesso e tudo mais. Mas e que a determinação no agro, ela é muito agradável, muito prazerosa. Então, que esse caminho é muito mais fácil do que talvez em outras áreas. Que é a coisa mais bonita do que ver um bezerro mamando. Não. Sabe, não tem. Então eu falo assim, gente, isso é a vida, né? Natureza. E graças a Deus eu posso participar de tudo isso.
Muito obrigada, Legal. Cláudia. Que legal sua trajetória. Obrigada a né? vocês. Passa muito rápido. Passa rápido, já falei, acabou. tem que gravar uns 3 episódios com cada um. Não, eu que fico feliz, agradeço a super oportunidade. Não sou muito Foi ótimo. de conversar em público, mas Nossa, adorei mas estar arrasou. aqui. Cláudia, muito obrigada pela sua entrevista. Adorei. Obrigada a vocês. pelo Obrigada, convite. Cláudia. Obrigada, Cris.